Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 e 20. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Você já viveu um momento em que a dor ela era tão grande, que parecia impossível voltar a sorrir? Hoje aqui no Despertai, nós vamos entender como um encontro com Jesus pode transformar medo em paz e dor em alegria. Porque em Jesus, com Jesus e para Jesus, tudo, tudo é possível. O Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João, conhecido como o discípulo amado de Jesus. Ele escreveu esse evangelho com um propósito muito claro, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, nós tenhamos vida. João escreveu principalmente para cristãos e também para aqueles que ainda buscavam entender quem era Jesus. Estes versículos acontecem logo após a ressurreição de Jesus. Porém, antes disso, Jesus já tinha sido crucificado, os discípulos estavam com medo, escondidos e sentiam-se perdidos, sem direção, com o coração cheio, repleto de dor, dúvidas, incerteza. Eles achavam que tudo havia acabado. Aqui, quem fala com eles é o próprio Jesus, quando ele diz: A paz esteja com vocês. E ele está falando diretamente aos seus discípulos. Jesus aparece no meio deles e faz algo muito significativo. Jesus mostra as suas feridas. Isso tem um significado muito poderoso, muito grandioso. As marcas, elas provam que ele venceu a morte. Aquelas feridas mostram que a dor, ela não foi o fim, que o sofrimento, ele teve um propósito. E naquele momento, exatamente naquele momento que Jesus mostrou para eles tiveram todo esse entendimento. Então o medo daqueles discípulos se transforma em alegria. A dúvida, naquele momento, se transforma em fé. E a dor se transforma em esperança. Quantas vezes você também já se sentiu como esses discípulos? Quantas vezes eu já me senti como aqueles discípulos? Com medo do futuro, ferida por situações do passado, achando que tudo tinha acabado. Mas esse versículo ele nos ensina que Jesus, ele não esconde as feridas. Ele transforma as feridas em prova de vitória. Ou seja, ele pega as suas feridas e usa elas como exemplo para mostrar para os outros que as feridas é só um caminho para a vitória, para a transformação, para a conquista, para a alegria. Aquilo que te feriu
não será o fim, mas será um testemunho para os outros. Aquilo que te feriu será para você transformar outras vidas. A dor, ela não é o fim da história. Deus transforma sofrimentos em propósitos. Jesus, ele se revela no momento do medo, quando tudo parece perdido. Ele simplesmente aparece no momento que tudo parece que é o fim. Jesus aparece. As feridas, elas podem se tornar fortes. O que te marcou pode te curar e curar outras pessoas. Então essas feridas, elas têm que te fortalecer, não te enfraquecer. A presença de Jesus, ela traz alegria verdadeira. Trazer Jesus verdadeiramente para dentro de você vai transformar tudo isso em alegria verdadeira, constante. Não é uma alegria passageira, é porque tudo isso traz uma paz profunda. Me perguntam sempre o que me fez uma terapeuta, o que me transformou numa terapeuta, em especial uma terapeuta cristã, com direcionamentos especial hoje para mulheres, para transformar mulheres, porque eu entendi que a mulher sábia, curada, sarada, transformada, ela edifica um lar, ela transforma uma família. Então, através da mulher, eu consigo transformar famílias. Mas como eu falo, por que eu falo eu? Porque é o Deus que age em mim, é o Jesus que vem e me dá direcionamento, é através da Bíblia, da palavra do Senhor, é através dos exemplos de Jesus que eu dou esses direcionamentos, através dos dons que eu recebi de Deus. E como tudo isso aconteceu? Através das dores que eu tive, das feridas que eu tive na minha vida. Então eu peguei todas essas dores, todas essas feridas e escolhi me fortalecer nelas, não ficar no vitimismo, na fraqueza. Eu transformei elas em fortalecimento, em cura, em transformação para a minha vida. Para quê? Porque eu entendi que esse é o propósito de Deus na minha vida, transformar a vida de mulheres para que elas edifiquem os seus lares e as suas famílias. Então entregue suas dores a Deus, para que Ele possa transformar as suas feridas em testemunho e, através disso, trazer paz para o seu coração, como o Senhor trouxe aos discípulos. Despertai! Os discípulos só entenderam quando viram Jesus. E você, está pronto para reconhecer Jesus na sua história? Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Um grande abraço e fique com Deus.